Boa noite a todos. Estamos aqui gravando mais um vídeo para a palestra de quinta-feira, das 19h30, do Livro dos Espíritos. E na noite de hoje vamos estudar o capítulo 11 da terceira parte, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. E vamos estudar o item Caridade e Amor ao Próximo, da 886 a 889. E na primeira pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E os espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí eu busquei no dicionário a questão de benevolência e indulgência, porque aqui ele já coloca que indulgência para imperfeições dos outros. E no dicionário, ele vem falar na indulgência, ele fala exatamente isso: facilidade de perdoar os erros dos outros cometidos, demonstração de perdão a um castigo. E fala também de juízes que têm indulgência na hora de um julgamento, de professores, né? Isso é o que está lá no dicionário. E a benevolência já vem de natureza boa, que trata alguém com bondade, com boa vontade, que perdoa também facilmente. Eles estão até como sinônimo, mas tem uma pequena diferença em relação a isso, né? Que eles tratam aqui. Mas a gente continuando, a gente pegando aqui o segundo parágrafo do Kardec, a nota de Kardec, ele fala o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Quer dizer, está ao alcance de todos nós. Não é só uma parte financeira. Nós podemos ajudar, devemos ajudar ao próximo, muitas vezes com uma palavra, com auxílio, de nós estarmos ali presentes junto àquela pessoa que está necessitando, passando por problemas psicológicos ou algum outro tipo qualquer de problema, e que nós possamos estar ali estendendo a mão a esse irmão que está necessitado. Então, a caridade, ela está ao alcance de todo mundo. Todo mundo tem condições de fazer a prática da caridade, colocando os sentimentos, a gente poder saber chegar ao outro com bondade, com humildade em relação aos problemas a qual aquela pessoa está passando. Seja uma necessidade financeira, uma necessidade mesmo de alimentação, que tem muitas pessoas que necessitam ter essa assistência. Enfim, que nós saibamos chegar junto a qualquer pessoa com boa vontade, com carinho, para podermos não revoltar aquele coração que já se encontra com tanta dificuldade. E Kardec continua aqui: restringir só a esmola. Ele abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam elas nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Recomendamos-nos a indulgência, porque nós mesmos necessitamos dela. O que mais nós fazemos é errar. Então, nós necessitamos de indulgência. Então, também saibamos ser indulgentes com as faltas alheias. E se uma pessoa rica se apresenta, isso aqui é uma chamada que ele faz a todos nós, né? Aqui. Se uma pessoa se apresenta, uma pessoa rica se apresenta, temos para ela 1000 atenções, 1000 deferências. E se ela for pobre? Parece-nos que não necessitamos nos incomodar com ela. Quanto mais lamentável for a sua posição, ao contrário, mais devemos hesitar em aumentar sua desgraça pela humilhação. Então, nós temos que ter esse cuidado, como eu falei inicialmente, né? Saber chegar ao outro.
O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Então, nós todos temos que ter essa condição de buscar chegarmos ao outro, saber como nos colocarmos em relação à dificuldade da outra pessoa. Poder tentar ser humilde, tentar chegar com um coração generoso, envolvendo aquela pessoa e mostrando a ela outros caminhos, que também isso é uma coisa importante, que nós vamos ver, para que ela possa sair daquela condição. E dentro disso aqui que ele fala, parece que as pessoas mais humildes são transparentes para as que têm uma condição social melhor. E um rapaz no trabalho do Autocura, lá no Leon Denis, na época, ele comentou isso. Ele atravessava uma passarela que tinha lá em frente ao Leon Denis, lá no Extra, e ele todo dia ele dava uma moeda para uma pessoa que estava lá, para um pedinte. E teve um dia que ele esqueceu, que ele saiu sem moeda e parou e conversou com ele. Falou assim, olha, hoje eu não tenho dinheiro para te dar porque eu saí atrasado, então hoje eu não tenho. E o pedinte falou assim, olha, hoje você me deu mais do que outros dias. Hoje você me deu atenção. Quer dizer, todo dia ele passava ali, dava alguma coisa, sem se aperceber do outro. Dava uma moedinha lá para ele. A pessoa está ali, ela está necessitada de alimentação. Então ela recebe, mas ela tem um constrangimento muito grande. Então, se vai dar a esmola, que saiba como dar. Isso aqui ele também, no livro aqui também é falado isso, nas próximas questões. Então, que a gente tenha essa ideia de como abordar aquela pessoa com necessidades. Porque nós também somos suscetíveis a isso. Nós podemos ter uma condição financeira melhor, um estudo, mas temos as nossas dificuldades. E gostamos quando as pessoas vêm com carinho, com acolhimento, escutando nossas dores, nos dando orientações. Isso nós gostamos. Então, que nós possamos também fazer para o outro. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente, E aí ele continua aqui na 887. Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Isso é uma coisa assim complicada, porque como é que eu vou amar um inimigo? E os espíritos, eles nos respondem, porque primeiro que a questão do inimigo, nós temos essa lei de atração, só que por um inimigo nós não temos essa atração. Nós vamos ter por um amigo, por pessoas que nós gostamos. Mas e o inimigo? Fica complicado, não é isso? E aí os espíritos, eles respondem assim, continuando aqui na pergunta. Ora, o amor pelos nossos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Aí é a resposta, certamente. Não se pode ter pelo inimigo um amor terno e apaixonado. Não fosse isso o que ele quis dizer. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar seus inimigos é perdoar-lhes, retribuir-lhes o mal com o bem. Quem age assim torna-se superior a ele. Quem busca vingança, coloque-se abaixo dele. Então, que a gente possa ter esse entendimento de crescimento, que a gente não faça igual ao outro. Se é uma coisa que nós não gostamos que façam com nós, por que nós temos que retribuir da mesma moeda? Então, a doutrina nos traz esse entendimento através de Jesus, através das suas parábolas e todos os seus ensinamentos, e ela traz de uma forma clara, que a gente saia dessa condição, que nós busquemos ter uma condição mais favorável para a nossa vida. Busquemos os sentimentos mais elevados. Isso nos traz paz, tranquilidade, e isso faz com que possamos
nessa encarnação, ter o nosso progresso. E vamos para 888, o que se deve entender por esmola. E os espíritos respondem: reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja humilhação para ele. Deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Então, que a gente saiba que é muito complicado a pessoa realmente pedir esmola. Mas tem pessoas que não têm como se sustentar por uma série de situações, pessoas com deficiência física, que não podem buscar, muitas das vezes, um trabalho para o seu sustento, elas dependem da sociedade em poder ajudar. Já que nós somos todos filhos do mesmo Pai, então todos somos irmãos. Os mais afortunados e os menos afortunados em relação, não à questão financeira, mas das dificuldades que nós passamos, né? Então, a gente poder olhar para aquela pessoa com grandes dificuldades que temos e que não são poucas, e que essas necessitam realmente do nosso auxílio. Então, a esmola para uma pessoa que pode trabalhar, que pode se desenvolver, nós também temos que dar uma orientação para que ela possa se melhorar, correr para tentar manter o seu sustento. Mas tem outras pessoas que não. Elas já vêm numa encarnação com algum problema de doença, já desde o seu nascimento, e que ela própria não pode se sustentar. Então é importante que nós olhemos como sociedade a essas pessoas. Então há necessidade de termos esse auxílio, não apenas material, mas podermos estar juntos e confortando a essas pessoas também. E aí ele pergunta na subquestão A: condenais a esmola? E os espíritos respondem. Eu vou falar aqui alguns parágrafos. Não. É a maneira pela qual frequentemente é dada. Quer dizer, nós damos com ar de superioridade. É dessa forma? É claro que não. É como falou aqui anteriormente. A gente não pode humilhar a outra pessoa. A gente tem que saber tratar isso. De que forma nós vamos fazer? E aí ele continua aqui. A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Quer dizer, a pessoa aceita por ter necessidades, mas ela não se comove com essa outra pessoa. Então é importante que a gente tenha essas colocações, saber como fazer, né? É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Os mais necessitados nem sempre é o que pede. Aqui eu vou falar aqui uma coisa. Lá na frente, no outro parágrafo, ele fala também de instruí-vos e moralizai-vos, né? A gente fazer isso para o outro. Então, eu passei uma situação muito semelhante em relação a isso aqui. Que muitas das vezes somos nós os necessitados, não aqueles que nós estamos achando que estamos ajudando. Eu estava na Praça Tiradentes, já falei isso uma vez. Então, o que ocorreu? Um pedinte, eu tinha acabado de entrar na doutrina espírita, estava no Leon Denis, tinha uns 2 anos, e chegou um pedinte lá na Praça Tiradentes, eu estava tomando uma água, e ele me pediu 25 centavos que ele queria almoçar.
Eu já olhei já com uma certa restrição. Eu falei, Praça Tiradentes, essa pessoa vai beber. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar uma moeda para ele. Se ele for almoçar, tudo bem. Agora, se for beber, é responsabilidade dele. Peguei a moeda e entreguei a ele. Botei numa das mãos. Na outra mão, ele falou assim, toma aqui o seu troco. Eu falei, que troco? Aí ele falou assim, não, eu só preciso de 25 centavos. Aí eu falei, não, mas pode ficar. Compra um refresco lá, alguma coisa. Ele falou, moço, eu almoço no Garotinho. Lá é R$1 com direito ao refresco. Eu não preciso do seu dinheiro. O meu necessário são apenas 25 centavos para eu poder almoçar. Aí eu falei assim, tu tá indo lá para a Central, eu vou junto contigo. E fui naquela questão de dar uma palavra à pessoa. Né? Afinal, era um pedinte, estava na rua, e ele começando a aprender a doutrina, né? Olha o meu orgulho ali, a minha pretensão em achar que ia ajudar aquele, né? Que é como ele coloca aqui, nem sempre é o outro que está precisando de ajuda, e sim você. Naquela ocasião fui eu. E aí eu nem consegui falar, ele começou a falar que a gente só leva da vida o bem e o mal que fazemos, e foi me dando uma lição de moral por todo o caminho e tentando me devolver os 75 centavos. E o meu orgulho, com certeza, não permitia isso. Como é que uma pessoa de rua queria me dar o troco de R$1? Eu estava achando aquilo muito estranho, muito complicado para mim. E fomos caminhando, e ele falando, e eu não conseguia falar. Até um pequeno trecho que ele deu uma meia parada, eu falei, agora eu vou falar. Aí eu falei que era espírita, porque no meu pensamento eu ia falar assim, não, tem hora que a gente está numa condição, tem hora que está em outra. Aí ele falou para mim assim, eu amo Kardec. Eu falei, conhece a doutrina. E amo Leon Denis também. Eu falei, você conhece Leon Denis? Porque Leon Denis não é tão conhecido quanto o Allan Kardec, só é muito conhecido no meio espírita realmente. Aí ele falou assim, eu sou assistido da Malé. Então, quer dizer, é o trabalho social que é feito dentro da casa de Leon Denis. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem uma parte aqui que fala de nós podermos ajudar financeiramente e instruir aos espíritos. E ali eu vi exatamente isso. Essa pessoa não recebia só o alimento, ela também era instruída. E assim, eu volto agora para a Casa do Caminho. Esse foi um trabalho que era feito lá, que continua sendo feito na Casa de Leon Denis, e que eu presenciei no meio da rua. Mas nós temos um trabalho dentro da Casa do Caminho, a qual a evangelização educa esses espíritos. Da mesma forma como eu encontrei esse, eu poderia ter encontrado um outro da Casa do Caminho ou de outras casas. Então, essa questão de caridade não é apenas assistencial. Nós temos que dar assistência à alimentação, né? São distribuídos lá, quentinhas. Aos sábados tem esse trabalho de evangelização, tem um café da manhã, tem um almoço, porque as pessoas necessitam também dessa parte assistencial. Mas a parte importante é essa educacional, é a que conduz a esses espíritos a um caminhar melhor, é que vai levar esperança a essas pessoas a mudarem os rumos da sua vida. Porque aqui fora nós só escutamos coisas muito negativas. Não temos uma instrução fora das casas espíritas ou de outras religiões, uma condução melhor para a vida. A gente liga num jornal, só vê coisa negativa, coisas muito ruins. Então, essa educação é uma coisa assim importantíssima para o espírito. Então, é uma forma da caridade de elevar a esses espíritos a uma condição melhor. Então, isso é uma coisa assim importantíssima, né? E até mesmo no passe de cura, e todos os trabalhos que são feitos na Casa do Caminho, as pessoas são acolhidas, as pessoas vão para um passe de cura,
recebem orientação, não apenas o passe, mas uma orientação. Tem uns trabalhos lá, manuais com as senhoras, tem o trabalho dos jovens. Então, tudo isso voltado na parte da educação dos espíritos, para que eles possam sair de uma condição desfavorável e terem esperança de alcançar alguma coisa melhor. E aqui ele fala bem isso aqui, ó. Mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. E ele fala aqui na última questão, não há homens reduzidos à mendigância por sua própria culpa? Claro que sim. Mas se uma boa educação moral lhes ensinasse a prática à lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. E disso principalmente que depende a melhoria do vosso planeta. É por isso que eu falei em relação a essa evangelização que é dada dentro da Casa do Caminho, que leva a esses espíritos a uma condição melhor. É o que nós necessitamos. Foi como foi falado numa questão anterior, que existem espíritos superiores que nos ajudam e nos guiam, e que nós possamos guiar aqueles que estão numa condição inferior. E eu trago aqui, para finalizar, a questão aqui do... Ai, meu Deus, esqueci. A Epístola de Paulo, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler só um trechinho aqui, que eu já estou passando aqui do tempo. Ele fala o seguinte: e quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada servirá. Aí eu fui dar uma palestra e eu queria fazer uma ligação entre os slides que eu estava querendo fazer e eu não conseguia. E só escutei do meu lado assim, uma voz assim, transformação. Aí você tira a palavra aqui, caridade, porque a caridade nos leva a uma transformação moral. Porque Paulo fala aqui, ó, enquanto eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado. Olha a condição. Queimado é a pior condição para um ser humano. Se não tiver caridade, quer dizer, se não tiver uma transformação moral, porque eu estou em contato com meu outro irmão, vendo as necessidades, eu tenho que ter empatia, e com que isso faça que me torne uma pessoa melhor. Então a caridade, ela nos traz essa transformação moral, desde que nós possamos fazer isso com humildade, com tranquilidade, buscar chegar ao outro de uma forma mais serena, tranquila, sem querer ofender aquela pessoa que naquele momento está passando por uma dificuldade qualquer que seja. E aí ele continua aqui: a caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Então aqui, que a gente possa ter aprendido um pouquinho com esses espíritos
E vamos aqui agradecer, terminando essa palestra, agradecendo a toda a espiritualidade que nos amparou e nos conduziu até este momento. Que assim seja, graças a Deus.